Olá, querido, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um vídeo muito especial através desse conselho e eu quero falar sobre o que a Bíblia afirma e muitos querem mudar. Nós temos visto ultimamente uma mudança muito grande em alguns posicionamentos acerca de questões que a igreja passará ou não pela grande tribulação. Isso me preocupa porque muitos crentes com esse entendimento querem levar a sua vida até o último momento para ver o realizar das coisas. E não é assim que o crente tem que viver. O crente ele tem que viver preparado para que, antes que tudo aconteça, o Senhor da redenção o tomar para si. Por que eu digo desta maneira? Porque eu vou expor algumas questões aqui que envolvem esse entendimento e você fique esperto para compreender. Mas antes de tudo, Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja e que a tua família seja salva em nome de Jesus Cristo. Por que eu continuo pré-tribulacionista? Eu vou ler 2 textos aqui bíblicos e depois eu vou explanar alguns conceitos que eu, ao longo desse tempo, pesquiso e estudo há muitos anos. Eu não quero aqui trazer pensamentos amilenistas, nem dispensacionalismo, nem patrística, que são os pais da igreja que estudaram e formaram opiniões e conceitos, né? Nem calvinismo, nem arminianismo, nada disso. Eu vou falar sobre o que a Bíblia está falando e eu e você, que temos o Espírito Santo como nosso professor, nos condiciona a compreender. O primeiro texto em epígrafe que deve ser levado em consideração com este assunto é 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 3 até o verso 7, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos recordais de que ainda convosco vos dizia estas palavras? O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Verso 6. Agora sabeis que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. Verso 8. E então será manifestado o iníquo, ou o ímpio, o homem da perdição, né, que é o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ou seja, nós devemos compreender que 2 coisas precederão o dia do Senhor: a apostasia e a revelação do anticristo. Esse texto está dizendo que o anticristo ele irá aparecer, só que há um que o detém, que até do meio seja tirado, ele ainda não poderá se manifestar fisicamente, porque espiritualmente, desde o tempo de Cristo, o anticristo já está manifesto nessas questões. E por que muitos de nós temos alguns amigos perto de nós que estão mudando de entendimento? Porque eles acreditam que a igreja ela vai passar por todos os flagelos da grande tribulação, pela ira que virá para colocar em prova aqueles que são rebeldes aqui na terra, que a igreja e os judeus são a mesma coisa, e eu vou mostrar aqui na Bíblia que não é, até porque Jesus veio para judeu, os judeus os rejeitaram, então Cristo elegeu a igreja, que desde a fundação de todas as coisas já estava predestinada a estar com ele. Vamos ver o texto que fala sobre isso? Efésios capítulo 1, verso 4 em diante diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Irmãos, a igreja ela é algo que foi constituído no coração de Deus desde a fundação do mundo, ou seja, é antes do mundo. Cristo, como é o fundador de todas as coisas, porque nele, por ele e para ele foram feitas por intermédio das suas mãos todas as coisas, sabia
que tudo isso iria acontecer. Então, a igreja não pode ser comparada com judeu, nem com qualquer outra coisa, porque a igreja, ela é a esposa do Cordeiro. Este é um dos motivos principais que a igreja ela foi eleita, como eu acabei de ler o texto para você. Então, se ela foi eleita, ela foi separada. Aí eu venho com um entendimento mais aprofundado. Na palavra de Deus afirma que o justo não passará pela ira de Deus na grande tribulação. O que é a ira de Deus? É a condenação de Deus contra aqueles que se rebelaram contra a sua palavra, o seu Cristo, o seu reino, a sua governabilidade. Depois tome nota de Apocalipse 3:10, que diz que por conta da tua perseverança eu te livrarei da grande aflição, ou seja, da grande tribulação que virá sobre este mundo para colocar em prova aqueles que estão vivendo no mundo. Ou seja, a igreja não estará neste momento, até porque após o capítulo 4 de Apocalipse não é mais lembrado que a igreja estará na terra. Outro entendimento, a palavra também afirma que aquele que detém o anticristo é a igreja, e ela ainda está na terra, como eu acabei de ler o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 4 ao verso 8. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós temos que compreender que o anticristo não poderá se manifestar fisicamente, porque a igreja ora. A Bíblia diz que Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo através da igreja, porque a igreja, 1 João 3,8, porque a igreja, o que ela liga na terra é ligado no céu, o que ela desliga no céu é desligado na terra. Mateus 18:18. E a Bíblia diz em Mateus 16:18 que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E eu quero que você entenda que o anticristo, ele estará sobre a eficácia, o poder, a operação do erro, tudo permitido por Deus, e a própria besta, que é o dragão, vai lhe dar força para isso. Depois tome nota de Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17, que tudo está descrito lá para você compreender tudo isso. Então, esse motivo de eu acreditar que Jesus não vai permitir que certas coisas aconteçam com a igreja, está aqui sendo provado pela Bíblia. Outro entendimento, você, como um noivo, deixaria a sua futura esposa sofrer algo? Você não podendo ajudá-la, você não ajudaria? O que fala Mateus 25 na parábola das 10 virgens, que 5 são prudentes e 5 são nécias? Que as prudentes ficaram lá vigiando, e quando o noivo chegou, a levou. E aquelas que eram insensatas, elas ficaram. Ou seja, Cristo vai voltar no momento. O capítulo de Mateus 25 está dizendo que a gente tem que estar preparado, porque esse preparamento é justamente o nosso cartão de acesso para quando o arrebatamento acontecer, você está ali na espera daquele que você está buscando. Você não sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Aliás, nem o dia, nem a hora. O momento é declarado que quando aconteceu essas coisas, sinais, essas coisas, guerra, fome, peste, né, como Mateus 24, Lucas 22, essas coisas todas são prenúncios que o noivo já está voltando para vir buscar a sua noiva e haverá um casamento. Então é muito importante não se confundir com estas questões. Outra questão, como um pai de família, você permitiria que um ladrão entrasse na sua casa e você sabendo que hora que ele viria? De maneira alguma. Mateus 24, 43, 44 diz que o homem, ele vigia. Ele sabe que Cristo vai voltar. Então, tipo assim, fique apercebido com tudo que está acontecendo, porque esse Salvador, ele vai voltar. Ele vai voltar para levar os que estão preparados na vigília, que estão firmes, vigiando e orando diante de tudo que está acontecendo, para ficar de pé diante do homem, do Filho do Homem que está voltando. Lucas 21, verso 36. É importantíssimo nós termos esse entendimento, porque isso faz parte da nossa caminhada. Também a Bíblia afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como que uma pessoa que está em Cristo Jesus vai ser flagelada se tudo na frente ele fez novo e para trás ficou o esquecimento? As palavras de 2 Coríntios 5,17 e Romanos 8,1, dizendo que não há condenação para aqueles que não vivem mas segundo a carne, mas que vivem segundo a vontade do Espírito. Romanos 8,1. Então, essas perguntas, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo não explica
não vão explicar porque não tem como defender isso biblicamente falando. O cara pode arrumar argumento que ele quiser, mas não pode mudar o que eu acabei de falar porque está escrito. A Bíblia está dizendo que Cristo elegeu a igreja, ela é antes da fundação do mundo e ele adotou. Como eu estava dizendo, você que adota um filho, você não está adotando ele para que ele faça parte da sua família e você o dê uma vida, o livrando de todos os flagelos que ele poderia sofrer. Então, da mesma maneira, Cristo está fazendo conosco. Ele está nos chamando à realização. Então, continue firme naquilo que você foi chamado. Não se permita ser enganado, porque espíritos cauterizadores irão enganar a muitos, como diz 1 Timóteo capítulo 4. Fique de vigia, fique apercebido de todas essas coisas, porque Jesus está voltando. Continue firme. Jesus, Maranata, Maranata. Lembrando também, meus irmãos, que o arrebatamento é algo distinto da segunda volta de Cristo, o dia do Senhor, tá? Muita apologeta fazendo aí salada, dizendo que o soar da trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, e também 1 Coríntios, capítulo 15, 50, 58, aquela trombeta é a trombeta do Apocalipse. Isso não tem nada a ver um evento com o outro. O arrebatamento é um evento distinto da segunda volta de Cristo. Amém?